Hoje trago um vídeo para mostrar uma coisa que lhes poderá facilitar de grande forma o vosso trabalho. Vão ver que é uma funcionalidade que existe neste momento, que eu não conhecia, descobri há muito pouco tempo e por acaso também já tinha falado ontem com o Bruno sobre isto. Tivemos um bocadinho a conversar porque ele também tinha encontrado esta informação e queria partilhar com todos vocês esta funcionalidade, porque esta funcionalidade vai nos permitir realizar a escrita de texto de forma muito mais rápida do que o habitual. Eu, pessoalmente, é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, escrever textos, principalmente quando estamos a fazer atas. É uma coisa relativamente demorada e na qual às vezes são várias horas a escrever, corrigir, etc. E com a funcionalidade que eu vou mostrar neste vídeo, vão ver que vai tornar o nosso trabalho muito mais leve a este nível e vai também poupar muito tempo que é precioso para todas as tarefas que temos que fazer no dia a dia. Ora, a funcionalidade que eu vos quero mostrar é uma funcionalidade que existe no Office e que nós utilizamos a nível do Office Online, quer no Word, quer no PowerPoint. Tenho aqui aberto já o Word do nosso Office e podem ver que está aqui uma opção que se chama Ditar. Esta opção que se chama Ditar vai nos permitir falar para o computador e ele escrever aquilo que nós estamos a falar nesta folha. No entanto, é muito importante primeiro verificarem aqui no editar se ele está corretamente configurado ou não. Como eu estava a dizer, é preciso configurar então a ferramenta. Quando nós carregamos aqui no editar, há aqui umas opções que é necessário utilizar. Podem ver que o que eu estou a dizer já está a ser escrito em cima, mas já volto aqui a esta parte para vocês perceberem melhor. Se eu carregar aqui na opção definições do ditado, é muito importante vocês confirmarem. Só vou fazer uma pausa. Carregando aqui no parar ditado para não continuar com esta parte aqui que estava a impedir de eu configurar a ferramenta. Convém carregarem as definições e verificar se o idioma está em português, porque já me aconteceu em alguns computadores que eu tenho que estão configurados noutra língua, nomeadamente o francês, ter aqui as definições erradas, ou poderá estar configurado em inglês, também me aconteceu em outro computador. E eu tive que vir aqui mudar a língua para conseguir então que o computador percebesse que eu estava a falar em português. Outra opção muito importante que não se devem esquecer de configurar é a pontuação automática. Eu inicialmente, quando utilizei esta ferramenta, não tinha a pontuação automática ativada e o que acontecia é que as frases estavam corridas, sem vírgulas, sem pontos, e eu tentava colocá-las dizendo ponto, dizendo vírgula, mas o que ele escreve é mesmo a palavra inteira, ponto, e a palavra vírgula. Se tiverem, no entanto, isto ativado, nem precisam dizer os pontos e vírgulas, ele tenta sozinho descobrir que pontuação é que vocês terão que pôr. Vou dar alguns exemplos agora, também de frases, para verem que até os pontos de interrogação ele põe ou tenta pôr da forma correta. Para depois disto estar aqui configurado, basta ativar aqui o iniciar editado e ele vai escrever o que vocês dizem. O que eu vou fazer agora é dar um exemplo. Como podem ver, ele escreveu a frase anterior. De vez em quando ele pode não perceber muito bem aquilo que vocês disseram e convém rever as frases todas, porque reparem que se fizer algumas pausas, e podem ver aqui o exemplo do porque, ok? E parei demasiado rápido a minha frase e ele baralhou-se. Qual é o meu conselho? E podem ver aqui outro erro, falta o traço. Por isso, terão que ter sempre muita atenção depois de corrigir as vossas frases depois de as ter ditas. Eu estou a falar de rápido, mas é exatamente isso que não devem fazer quando estão a escrever aqui.
Primeiro conselho: utilizar o Enter para fazer a vossa paginação e conseguirem fazer parágrafos. Segundo conselho: o segundo conselho é: diga uma frase de cada vez. Digam uma frase de cada vez. E viram que, vou fazer pausa, viram que na frase anterior, como não pronunciei muito bem a primeira, ele não conseguiu reconhecer. Por isso, terceiro conselho: pronunciem muito bem as palavras que estão a dizer quando estão a fazer o ditado, digamos assim, para o computador. Ok? Isso também é muito importante. E façam frases curtas e estruturadas, porque se as vossas frases estiverem muito longas, ele tem tendência também a ter dificuldades de detectar. Reparem também que ele não percebeu aqui, e como não percebeu todo o meu texto, quando eu disse o meu segundo conselho é, e ele escreveu é o segundo conselho é, pensou que era uma pergunta, mas podem fazer perguntas, eu já vou fazer a seguir. Qual é o melhor computador do mundo? Viram agora que ele percebeu a minha frase? Essencialmente porque comecei por uma palavra que corresponde a uma pergunta. Por isso, tenham sempre muito cuidado quando estiverem a editar. Ele vai ter em consideração, e viram que aqui pôs uma vírgula, porque eu disse por isso, e ele tenta, minimamente, digamos assim, fazer as coisas corretamente. Mas claro que não é uma conversa como eu estou a ter agora, que estou a ter agora. Pausa. A nível do PowerPoint é a mesma coisa, tem aqui a ferramenta disponível. No entanto, no caso do PowerPoint que eu estou a utilizar, tenho aqui um pequeno problema que eu vou explicar. Quando acionam, tem aqui a configuração da ferramenta, vocês podem utilizar a língua que quiserem, e quando a acionam, podem então começar a fazer o ditado e escrever as vossas frases. Só como devem ter verificado, não apareceram aqui as ferramentas que apareceram no Word. Quando estive a experimentar isto, ou visualizar isto com o Bruno, que ele por acaso descobriu como configurar a parte da pontuação e partilhou comigo esse conhecimento. No PowerPoint dele, se não me engano, estava a funcionar, mas penso que ele estaria a utilizar o PowerPoint instalado. Neste PowerPoint da plataforma, eu ainda não consegui descobrir aquela ferramenta da pontuação. E apesar de vocês poderem escrever aqui no PowerPoint, fazer os ditados, eu o que lhes aconselhava, se também não aparecer no vosso caso a ferramenta da pontuação, é em vez de fazer o ditado aqui no PowerPoint, apesar de, como podem ver, ele escrever as frases, ou melhor, as palavras que eu vou dizendo, sem fazer a pontuação, convém então vocês irem ao Word, escreverem o vosso texto e depois fazem uma cópia para aqui. Isto caso tenham o mesmo problema que eu tenho, que é de não aparecer a ferramenta que nos permite dizer que queremos a pontuação automática. Há de haver aqui alguma opção escondida, alguns que nos permite dizer para colocar a pontuação, mas como ainda não descobri e lhes queria proporcionar esta ferramenta o mais rápido possível para todas as tarefas que tinham que fazer a nível de escrita de textos. Bom, se houver
Se eu descobrir qual é o problema, entretanto, faço uma pequena adenda ao vídeo, escrevendo um comentário na equipa de apoio do Teams e dizendo onde é que poderão encontrar essa opção, caso a descubra. Entretanto, se algum de vocês a descobrir, seria bom que partilhassem essa informação com todos nós, para podermos assim melhorar muito o nosso trabalho. Outra funcionalidade interessante que podemos encontrar no Word, pelo menos nesta versão, é aqui a opção que se chama transcrever. A opção transcrever vai nos permitir, para além de termos, digamos, só vou por aqui fechar isto e voltar a abrir, transcrever, ok. Pois já tinha uma gravação efetuada, por isso é que tive que anular, mas estava eu a dizer, ao fazerem aqui o transcrever, tem duas opções diferentes. Podem iniciar uma gravação ou carregar um ficheiro áudio de forma a ele ser transcrito para aqui, se vocês tiverem um ficheiro áudio que vocês queiram transcrever aqui para o Word, podem fazer isso perfeitamente, ok? Agora, uma coisa que eu posso fazer é iniciar, por exemplo, uma gravação. Vou fazer isso, vou gravar, a iniciar a gravação e depois vamos ver como é que isto funciona. Iniciar a gravação. Ora, neste exemplo, eu inicio uma gravação. Essa gravação vai permitir mostrar como funciona esta funcionalidade da gravação para posterior utilização aqui no Word. E vamos então poder ver que a gravação vai poder ser utilizada para transcrever todo o texto que for pronunciado nessa mesma gravação aqui no Word. Dito isto, vou terminar a gravação. Então, como viram, fiz aqui uma pausa, porque poderíamos fazer pausas e retomar a gravação. Imaginamos, vocês estão a fazer alguma coisa, mas querem fazer uma pausa para se concentrarem, etc. Podem sempre fazer uma pausa, reiniciar essa gravação e, então, quando tiverem terminado essa gravação, podem fazer duas coisas muito importantes através desta gravação. Primeiro, guardar e transcrever agora significa que guardam a gravação, ok? Vai ser carregada para o OneDrive e eu já vou mostrar onde é que fica essa gravação. Obviamente demora sempre um bocadinho e claro que se não quiserem sobrecarregar o OneDrive, também será importante vocês não deixarem todas as gravações acumuladas no vosso OneDrive, porque ele tem uma capacidade limitada e se vocês acumularem muitas gravações no vosso OneDrive, vai haver um momento em que vão ficar sem espaço. Vamos ter que esperar um bocadinho. Quando estiverem a fazer gravação, pode, no entanto, acontecer uma coisa, que esse carregamento esteja a demorar imenso tempo e isto pode acontecer por várias razões, nomeadamente, por exemplo, vocês terem bloqueado aqui os pop-ups. Convém desbloquear os pop-ups se tiverem esta opção bloqueada, ok? E também, como podem ver, que apareceu aqui uma mensagem a dizer que as definições do browser requerem que verifiquemos a nossa identidade e convém então carregar na verificação para que a funcionalidade, estão a ver, seja ativada, porque senão o que acontece é que pura e simplesmente podem ter a necessidade de verificar estas opções, digamos assim. Vejam bem se os pop-ups estão ativados, senão aparece aqui um mini ícone que tem a ver com os pop-ups e se aparecer aquela mensagem que me apareceu a mim, verifiquem. Ora, como podem ver, ele separou as minhas frases, ok? Esta separação que é interessante é que dá perfeitamente para vocês verem as várias frases com as pausas que vocês fizeram. E reparem que se ainda não testei isso, mas é provável que ele tenha a capacidade de verificar
Se o orador é diferente, provavelmente detectar o tipo de voz, não sei, porque ainda não experimentei com ninguém que esteja comigo e por isso, no estado das coisas atualmente, não tenho bem certeza se ele detecta um orador diferente ou não. Faria essas experiências depois, provavelmente aqui em casa com a minha esposa, mas eu ainda não fiz isso neste momento. Podem editar o texto, ok. Apesar da gravação estar no Wave, reparem, ele transferiu a sua gravação .wave, que é um formato de áudio, ao MP3, a outros formatos, e um dos formatos de áudio é o formato Wave, que é um formato nativo, digamos, da Microsoft, do Windows. E nós podemos a qualquer momento carregar aqui no mais e adicionar o nosso texto aqui a esta parte. O que é interessante aqui é que vocês podem ter uma gravação imensa feita e vocês prepararem textos com essa gravação, mas só selecionando pequenos troços dessa mesma gravação, o que é genial em termos de estruturação. Imaginamos que tem conteúdos, várias frases, e que vocês podem querer utilizar determinadas frases dessa gravação às vezes e outras vezes não, dependendo dos conteúdos que estão a falar, dependendo de como é que organizam. Ora, vocês aqui têm uma forma fantástica de ter muitos conteúdos já pré-ditados e depois utilizar aqueles que vocês querem na vossa transcrição relativamente a uma determinada temática. Ok? Como puderam ver, é muito fácil verificar aqui o que vocês estiveram a editar. E podem até ouvir, ok? Se vocês carregarem aqui, poderão ouvir a vossa gravação. Digamos assim. Para ver. Ou aqui este e fazer pausa. Ok? Como é óbvio, é importante saberem onde foi guardado o vosso ficheiro para poderem armazenar em discos externos, etc., para não se carregar aqui o nosso sistema do Teams e do Office, porque se vocês tiverem aqui nos seus ficheiros, como eu já disse, vocês vão começar a sobrecarregar os conteúdos que vocês têm armazenados no OneDrive. Mas, de qualquer forma, se vocês forem aqui e se carregarem no OneDrive, na conta do Office, tem aqui uma pasta que é criada automaticamente pelo próprio Office, quando vocês fazem gravações deste tipo, e onde estão os ficheiros transcritos. E neste caso, vocês podem, estão a ver, ficam aqui as várias gravações. Obviamente, vocês podem depois alterar o nome da gravação, ok? Ver a gravação, ouvir a gravação, melhor dizendo, ou então com os 3 pontinhos dizer aqui, mudar o nome e dizer, por exemplo, gravação exemplo para os colegas, eu ponho assim, ok, mudar o nome, ele muda o nome da minha gravação exemplo para os colegas, tenho aqui as minhas gravações, ok, podem ver que não ocupa assim muito espaço porque são ficheiros áudio, mas se tiverem muitos vai começar a encher um bocadinho todo o vosso espaço, digamos assim, e quando estivermos aqui deste lado do Word, ok? Imaginamos que eu fechava aqui a parte das transcrições. Podem transcrever novamente, ok? Ele vai buscar novamente o último ficheiro que vocês utilizaram. Como podem ver, podem fechar e podem reabrir, ok? Ele vai buscar o último ficheiro. Podemos fechar aqui, adicionar ao documento, é adicionar tudo ao documento. Eu já fiz isso um a um há um bocadinho. E aqui na nova transcrição, ok, vou pedir uma nova transcrição. Imaginamos que estavam numa nova transcrição e queriam ir buscar uma transcrição diferente. Podem carregar um áudio. Obviamente, o carregar um áudio vai ao vosso computador, ok, para poderem ir buscar um ficheiro áudio e o mesmo ser transcrito. Ora, como podem ver, também me aparecem aqui os vídeos. Imaginamos que criam um vídeo para ser transcrito. Também podem ir buscar, ter os vossos ficheiros áudios depois carregados no computador, aqueles que estavam no OneDrive, e buscá-los na mesma, ter isso organizado por pastinhas,
etc. Fazerem a vossa própria organização dos ficheiros que vocês tiverem e reparem que é muito interessante vocês, principalmente, reparem nas línguas. Se vocês quiserem transcrever vocês próprios um texto oralmente, ditarem vocês o texto e ao mesmo tempo pôr numa ficha de trabalho, é excelente para quem estiver a fazer isso. E reparem que aquilo que eu coloquei num dos vídeos que preparei para vocês está aqui também transcrito e posso preparar um documento rapidamente, o que é uma coisa muito boa. Isto é, com aquele material, com aquele conhecimento de fazer vídeos que tiveram comigo na formação, e do qual ainda vou fazer o vídeo este fim de semana, está bem? Ainda não tive tempo de terminar esses vídeos, mas vou terminá-los ainda este fim de semana. Vocês podem ter aqui vídeos que vocês fizeram e as partes dos vídeos que vocês acharem interessantes para pôr também documentos, texto. Também podem a qualquer momento ir buscar. Vocês podem ver que ele reconhece aquilo que eu estive a dizer e posso acrescentar essas informações a qualquer momento aos meus textos. Obviamente depois tenho que formatar essas informações, etc. Mas é fantástico isto para guardar qualquer informação que vocês tenham gravado, mesmo que não tenham gravado aqui. Ok? Por isso, utilizem estas ferramentas. A sério, são fantásticas. Experimentem. Perde-se um bocadinho o tempo a experimentá-las inicialmente, como é óbvio, mas isso para futuro vai-lhes dar uma grande vantagem a nível de trabalho e vai limitar aquelas horas imensas que nós normalmente temos que utilizar para realizar determinados documentos. Falo pessoalmente e eu não se pode dizer que seja muito lentinho a escrever texto, mas às vezes passo relativamente, ou melhor, passo muito tempo a escrever textos e a corrigi-los, etc. E aqui poderá ser uma forma de vocês fazerem isso muito mais rapidamente. Mais uma vez, um bom trabalho a todos. Não sei se descrevi tudo exatamente como poderia tê-lo feito, mas qualquer coisa que queiram esclarecer relativamente a esta ferramenta também podem entrar em contato comigo. Estou disponível para qualquer dúvida e podermos experimentar esta ferramenta se vocês tiverem ideias para a utilização da mesma. Até à próxima.